padrão de auditoria preventiva. Bom dia a todos. O Rafael Jardim, realmente, ele sabe o que estava falando. Realmente, gente grande como a gente, assim, tem dificuldade com palco grande, assim. Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Eu fico muito feliz, de ver tantos auditores, assim, procurando se desenvolver. Em tempos de restrição orçamentária e aumento da corrupção, A gente tem aqui quase 300 auditores, aprendendo sobre boas práticas de auditoria e controle interno, realmente é um grande ganho. E assim, pessoal, não é fácil estar aqui, Acho que vocês sabem, a gente, deixar nossas atividades, ficar 3 dias fora, não é muito fácil. Não é fácil para ninguém. Isso quer dizer, pessoal, até o Fernando fez uma enquete lá, quem é otimista, eu acho que todo mundo é otimista. Porque, trabalhar na auditoria interna sem ser otimista, vir para esse evento sem ser otimista é muito difícil. E só compartilhando uma coisa interessante, pessoal, do fórum do ano passado para cá, eu sempre falava, no próximo fórum eu estarei lá. Falava, mas como você sabe se você vai estar? Aí eu falei, olha, se pagarem minha diária, eu vou. Se não pagar, eu vou também. Se eu for palestrar, eu vou. Se não for palestrar, eu vou também. Então, de todo jeito, eu vou, Ou seja, eu decidi que eu viria, certo? Só que não, pessoal. Aí, uns 15 dias atrás, eu já decidido, vou, tudo certo. Mais ou menos uns 15 dias atrás, me deu uma dor danada. E aí, eu fui para o hospital, chegou lá, eles praticamente me sequestraram, me jogaram numa sala e falaram, você tem que fazer uma cirurgia urgente. Aí, na hora, pessoal, o que eu pensei? E o fórum? Aí, pessoal, antes de perguntar para o médico se eu ia morrer ou se eu ia viver depois da cirurgia, eu perguntei para ele, quantos dias demora para a recuperação? Aí ele falou, demora uns 15 dias. Aí eu falei, se eu me comportar bem, uns 10 dias não é suficiente não, doutor? E aí eu me comportei bem e graças a Deus, deu tudo certo e eu consegui vir no fórum. E aqui, pessoal, até uma coisa legal, lá tinha bastante... eu tinha alguns servidores, eu queria muito que todos os meus servidores, os nossos servidores lá viessem, E tinha alguns querendo vir, mas a gente está com restrição orçamentária, e aí nós só conseguimos, muitos viriam de todo jeito por conta própria, nós conseguimos apenas duas diárias de passagens, Aí nós pegamos as 2 diárias de passagens e dividimos em 8 pessoas e viemos 8 em Brasília, de Brasília. Assim, pessoal, tem muitos aqui que vieram por conta própria, outros racharam a diária, outros racharam o hotel. Ou seja, a gente realmente está procurando desenvolver, procurando aprender mais sobre esse assunto. Pessoal, o assunto que eu vou falar hoje é embaixo aqui, O que foi que está errado? Alguém me ajuda com isso? Eu estou no atrás, mas não sei o que está acontecendo. Embaixo. Não, esse é de vai. Eu quero a luz, Isso, embaixo, Tá certo agora. Legal. Legal, pessoal, funcionando agora. Pessoal, eu vou falar sobre auditoria preventiva. Assim, é uma prática, pessoal, que nós gostamos muito lá no SCJ, tá? É uma prática que praticamente, eu acho que tem 4 anos que eu comecei a pensar nisso, que a gente vem trabalhando nisso, e que não era possível implementar, que estava difícil implementar. Com a vida com a chegada do doutor Giovanni lá na secretaria, e com a ajuda de vários colegas que estão aqui, da Beth, do Adson, o Ulisses, a Ana e mais alguns colegas lá, nós conseguimos implementar essa prática e eu quero dividir com vocês essa prática. O que é auditoria preventiva? Como que funciona a auditoria preventiva? É isso que nós vamos conversar aqui hoje. Pessoal, é o seguinte, antes de falar de auditoria preventiva, eu queria falar um pouquinho com vocês das perspectivas, Eu sei que está todo mundo sabendo bem disso, mas vamos pensar aqui. Aonde está a auditoria interna? Para onde caminha a auditoria interna?
Pessoal, não tem como. Nós estamos caminhando para cada vez mais. A gente deixar de fazer aquele trabalho pontual. Está dando para ouvir aí, pessoal? O meu retorno aqui eu não estou conseguindo. Vocês estão ouvindo bem? Então, né? A auditoria interna, pessoal, ela caminha para cada vez mais fazer trabalhos relacionados à avaliação, né? Avaliação de governança, avaliação de risco, avaliação de controles internos, e cada vez menos, né, fazer aquele trabalho pontual, né? Ou seja, fazer cogestão. Então, não tem muito como fugir, pessoal. A gente caminha para alinhamento, digamos assim, com as normas internacionais, que é fazer avaliação e consultoria. Esse é o caminho sem volta, a gente tem visto isso nos nossos fóruns e nas nossas discussões. Beleza? Então, essa, pessoal, as perspectivas. Agora, olha só. A forma com que nós atuávamos e a forma com que a gente tem que passar a atuar, ou seja, fazer consultoria, avaliação de controles internos, avaliação de risco, avaliação de governança, tudo isso, pessoal, traz alguns desafios. Quais desafios nós temos? Nós temos desafios de profissionalização da auditoria, desafio de capacitação, desafio de estrutura, né? É um conjunto de desafios que nós temos. E tem um desafio específico que eu gostaria de tratar com vocês aqui, que é qual, pessoal? Nós, durante muito tempo, nós atuamos como o que a gente chama lá de muleta da administração, né? Ou seja, a administração fazia alguma coisa, a gente revia, às vezes ela nem fazia direito, vai passar pelo controle interno mesmo, né? Ele vê ali, né? Essa licitação aqui, não, essa licitação a auditoria sempre olha, ela vai olhar. E ela criou essa dependência, ou seja, ela depende que o controle interno avalie o que ela está fazendo, avalie não, né? Verifique o que ela está fazendo, e no caso concreto, e fazendo até parte do fluxo do trabalho. Beleza, pessoal? Ok. Então, não, legal. A gente sempre trabalhou dessa forma, e agora eu tenho que trabalhar diferente. Eu tenho que identificar causas, eu tenho que avaliar risco, eu tenho que avaliar governança. Agora, pessoal, dá para vocês chegarem lá no tribunal, quem ainda faz cogestão, quem ainda faz esse processo, dá para chegar lá no tribunal e falar, o seguinte, fui no fórum lá em São Paulo, e disseram lá agora que, né, nós somos auditoria interna, entendeu? Auditoria interna. Então, não adianta mais mandar processo para lá, nós não vamos avaliar. Licitação, você se vira com ela, não vou olhar a licitação não, é problema de vocês isso aí, entendeu? Eu sou auditor. Dá para fazer? Dá para fazer isso, pessoal? Não dá, pessoal, tem que ter estratégia, para poder, para conseguir fazer isso, para conseguir se livrar da cogestão, mas sem abandonar a administração. Não dá para abandonar a administração, até porque nós somos auditoria interna, nós fazemos parte do órgão. Beleza, pessoal? Então, esse é um desafio grande, concorda, pessoal? Como que eu vou sair da cogestão? Como que eu vou deixar de fazer a análise prévia das minhas licitações, das dispensas, inexigibilidades, e sei lá mais o quê? Certo? Pessoal, a auditoria preventiva, o objetivo dela é exatamente esse, tentar ajudar a resolver esse problema. Eu vou falar para vocês aqui como que funciona mais ou menos uma auditoria preventiva. Primeiramente assim, como que funciona uma auditoria, pessoal, em licitações e contratos, mas de licitações que já aconteceram, né? Funciona mais ou menos assim, de conformidade, tá? Você seleciona um conjunto de processos, uma amostra, vamos supor que essa amostra tenha 10 processos, certo? Aí você avalia aqueles 10 processos, né, verifica o que está certo, o que está errado, né, critério, aquilo todo que eu não vou falar, e você faz um relatório sobre aquele conjunto de processos, de licitações que já aconteceram, certo? Pessoal, o que é auditoria preventiva? A auditoria preventiva também é uma auditoria, não é um novo tipo de auditoria, é uma forma diferente de se fazer auditoria de conformidade. Então, como que funciona a auditoria preventiva? Você pega o seu plano de contratação, a sua lista de contratação, os seus objetos que serão contratados naquele ano, certo? Pega todos que vão ser contratados naquele ano. Eu vou mostrar depois tudinho, tá, pessoal? E aí, pessoal, você seleciona uma amostra. Você seleciona uma amostra, nós lá selecionamos com base em risco, materialidade e relevância, né? Seleciona uma amostra. E essa sua amostra, pessoal, você vai avaliar antes de acontecer o processo licitatório ou a contratação. Como que funciona, então, pessoal? Vamos supor que você pegou lá o seu
mais ou menos o nosso caso lá. Nós pegamos lá o plano de contratação tem 200 contratações no ano, legal? Né, você vai selecionar uma amostra, né, a gente vai falar disso, faça de conta que a sua amostra deu 10 processos, né, 20 processos, você tem que avaliar, vamos colocar 12, você tem que avaliar 12 processos, só para entender. Legal, então eu tenho que avaliar 12 processos durante a contratação, legal, pessoal? Só que vai ter, desses processos, tem alguns, pessoal, que vai acontecer muito ali em janeiro, outros em fevereiro, outros em março. Então, pessoal, de posse dessa amostra que você tem, você vai fazendo essa avaliação. Então, em janeiro, se você tem um processo lá, você avalia aquele processo, legal? Você avalia aquele processo de contratação antes de sair, legal? Isso para fevereiro, março, abril, ou seja, vai depender, né, de qual período que vai acontecer essa licitação. E aí, pessoal, é assim. Qual que é a diferença dessa auditoria? É assim, pessoal. No momento que você está fazendo a avaliação daquela contratação, faça de conta que tem um sobrepreço lá naquele processo que você está contratando, você está avaliando. Tem como você esperar o relatório final que vai sair lá no final do ano? Não tem como esperar. Então, o que você faz? Você solta uma nota de auditoria. Você solta uma nota de auditoria e aí você, para que eles adotem providência naquele processo específico, naquela contratação específica. Legal, isso você faz para todos os processos. Ao final do ano, pessoal, no final do ano, o que você vai fazer? Você fez alguns alertas para a administração, ou seja, algumas notas de auditoria, e ao final do ano, pessoal, você vai pegar esse conjunto de avaliações da mesma forma, ou seja, você avaliou, você verificou lá que o planejamento é ruim, que a pesquisa de preço é ruim, que tem sobrepreço. E aí, pessoal, nesse relatório final, você vai identificar as causas dos problemas. Por exemplo, você verificou que tem muito problema com pesquisa de preço, sei lá, básico. Tá, mas tem problema com pesquisa de preço por quê? Porque assim, pessoal, nas auditorias normais, normalmente a gente só tem 2 pesquisas, coloque mais uma. A pesquisa está ruim, amplie. Aqui, pessoal, você vai identificar por qual o problema, por que está tendo problema na pesquisa de preço? É porque não tem pessoal responsável? É porque não tem capacitação? É porque não tem pessoal suficiente? É porque não tem um normativo interno? É porque não tem método de avaliação dessa pesquisa? Ou seja, você vai identificar as causas e aí vai constar desse relatório. Então, é assim, pessoal. Então, durante o ano, você faz as avaliações e o relatório de auditoria preventiva sai só no final do ano. E durante o ano, quando você for fazer quando você vai fazendo as avaliações, se tiver que ter, se for necessário uma ação imediata da administração, você solta uma nota de auditoria. E a nota de auditoria, a administração vai tomar as providências. Eu vou explicar isso tudo bem para frente. Agora eu quero só que vocês entendam mais ou menos isso. É uma auditoria dos processos de contratação ainda em andamento. Você vai avaliar isso durante o ano, e ao final do ano você solta um relatório de auditoria, identificando as causas e fazendo recomendações estruturantes. Vocês vão entender bem isso. Entenderam, pessoal, mais ou menos como é a ideia? E aí a gente vai discutir cada ponto desse, como que funciona. Legal? Pessoal, aqui o conceito mesmo, olha só. Olha aqui comigo, pessoal. O conceito, processo de avaliação objetivo, sistemático, independente, igual a outra, de contratações, ainda em fase de elaboração, como, por exemplo, procedimentos licitatórios ainda não realizados ou de uma contratação direta ainda em curso. Então, é uma forma de fazer auditoria no processo ainda em andamento. Pessoal, o que eu ganho com isso? Pessoal, aqui, o que eu ganho com isso? Daqui a pouco eu vou falar disso, mas olha só. Você, pessoal, você está conseguindo agir previamente, ou seja, você não vai ter aquela desculpa, vocês só agem depois que o caldo entornou, vocês não avisam antes, não, você vai conseguir fazer os alertas antes. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, você vai conseguir fazer recomendações estruturantes, tratar a causa do problema. A gente vai entender bem isso no passo a passo que a gente vai ver aqui. Pessoal, objetivos da auditoria preventiva. Se tem uma coisa que está em voga agora que a gente precisa entender, pessoal, presta atenção aqui, pessoal. Nós temos que agregar valor
para os nossos órgãos. Nós precisamos agregar valor. Olha só. Tá, então quer dizer que agora vocês são auditoria, vocês não fazem parecer aí, que vocês vão fazer o quê? Vocês não fazem mais nada. Alguém já ouviu isso? Vocês vão fazer o quê? Pessoal, se nós mudarmos para auditoria interna, mas não agregarmos valor na visão da administração, se a administração não vê que a gente está agregando valor, nós corremos sério risco, tá, pessoal? Porque como que é? Você não é minha muleta, você não me ajuda e não agrega valor, então você tem que agregar valor, você tem que agregar. E o que é agregar valor, pessoal? Antigamente, né? Antigamente, assim, da forma de avaliação que a gente fazia. A forma... A forma, pessoal, a forma que a gente fazia avaliação. Como é que era, pessoal? Olha só. Como é que era? Chegava um processo, tinha um processo que passava por lá, né? Um processo de contratação. Aí no processo de contratação lá tinha, sei lá, eu uso essa de pesquisa de preço porque é básico, né, pessoal? Todo mundo tem, todo mundo entende, né? Tinha 2 pesquisas de preço lá, pessoal. Aí você falava assim, só tem 2 pesquisas, tem que colocar mais uma, coloque mais uma, né? Aí legal. Aí ele, pessoal, antes até deixa eu falar uma coisa aqui. A avaliação, quando não é dentro de um processo de auditoria, você tem 2 opções. Você pode analisar de forma prévia ou de forma posteriori. Vamos lá, vamos supor que você fale assim, não, é o seguinte, eu não quero comprometer minha independência, a gente tem muito problema com isso, né? Então, eu só vou avaliar o processo depois que ele acontecer, legal? Aí, beleza, aí, pessoal, você está em 2017, 2018, você pega um processo de 2016. Eu vi isso já em vários lugares, tá, pessoal? 2016, legal? Aí ele pega o processo, pô, só tem 2 pesquisas de preço, aí ele manda assim para o gestor, né, só tem 2 pesquisas de preço, acostar aos autos mais uma pesquisa de preço. Gente, eu já vi isso várias vezes. A contratação já aconteceu, pessoal. O gestor vai ficar feliz com isso? Não, nós só estamos criando um inimigo, pessoal, sem necessidade nenhuma, sem agregar valor nenhum. E isso, pessoal, acontece muito. Você avaliar a posteriori um processo, sem identificar causas. A outra opção que você tem é falar assim, não, é o seguinte, como a posteriori eu não ajo previamente, eu vou agir previamente, beleza? Vou agir previamente, legal? Beleza, pessoal. Aí o processo passa por você, do mesmo jeito, tá? Aí está faltando, pessoal, uma pesquisa de preço lá, ou está mal avaliada, ou sei lá o quê. O que você faz? Né? Você tem que avaliar a pesquisa de preço. Aí ele avalia, pessoal, ele avalia. Na próxima licitação, pessoal, qual é a chance de estar lá errado de novo? Muito alta. E daqui a 5 anos, 10 anos... tem uma vez que a pessoa falou para mim, falou, não, essa gestão não dá. Tem 15 anos que eu recomendo a mesma coisa e ela não muda. Pessoal, quem está errado? É o gestor ou é o auditor? Pô, eu estou há 15 anos falando a mesma coisa, o cara não é ele o errado, entendeu? Nesse caso, o errado sou eu, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que mudar. É por isso da necessidade de mudança. Então, essas são as 2 formas, pessoal. Agora, já dentro de uma auditoria é diferente. Como é que é dentro de uma auditoria? Primeiramente, você vai selecionar os seus objetos, você vai usar a materialidade, risco e relevância para isso. E na sua avaliação, pessoal, a nossa função, eu sei que isso é difícil, tá, pessoal? Isso que eu vou falar, mas a nossa função é identificar causa dos problemas. Se você fizer uma auditoria e não identificar a causa, na minha opinião, você não está agregando valor. Por quê, pessoal? Você vai falar, nesse exemplo aqui, você vai falar para ele assim, você vai falar, olha, acoste mais uma pesquisa de preço, faça a avaliação. É diferente, pessoal. Qual que é a avaliação que você tem que fazer? Calma aí. Não teve, né, a pesquisa de preço está ruim. Está ruim por quê? É porque não tem um manual dizendo como é que é, não tem uma ferramenta, não tem treinamento, não tem pessoal, né? Aí vai ter que se avaliar. Pessoal, se você fizer isso, eu estou falando isso, pessoal, até prática mesmo. Esse é até um exemplo que a gente tem lá, né? Era isso. Aí depois que a gente normatizou, depois que a gente criou ferramenta, depois que a gente treinou, melhorou muito, né? Melhorou muito mesmo. Beleza, pessoal? Então, nós temos que agregar valor. Pessoal, uma outra coisa muito positiva aqui é possibilitar a transição do método de fiscalização. Esse é o melhor, pessoal. Olha aqui para mim. Se você chegar lá hoje e falar assim, não, é o seguinte, né, aquilo que eu falei, né, eu sou auditor, agora eu só faço auditoria e consultoria, né, não manda esse processo mais para cá, não vai rolar? Não vai rolar. Mas com auditoria preventiva, pessoal, o que você pode fazer? Você tem que falar assim, tem que falar não, é a realidade, né?
olha só, nós atuamos de uma outra forma. Nós vamos avaliar previamente um conjunto, nós não podemos avaliar todos, vocês sabem disso, né? Um conjunto de processos ainda em andamento, um conjunto de contratações ainda em andamento. Só que nós vamos fazer isso diferente. E aí você faz isso dentro de um processo de auditoria. Depois vocês vão ver todos os requisitos que tem que ter. Ou seja, pessoal, você não está abandonando a administração, você vai fazer a avaliação de processos ainda em andamento, só que de uma forma diferente, sem fazer cogestão, você escolhendo, você decidindo e agregando valor, ou seja, identificando causa lá no final. Então, isso aqui é bem importante, possibilitar a transição do método de fiscalização. Pessoal, conferir objetividade ao processo de seleção da amostra. Como que funciona normalmente, pessoal? Normalmente a gente não tem uma... A gente seleciona a amostra, normalmente é por materialidade, né? A materialidade, não, esse aqui tem muito dinheiro, então eu vou fiscalizar. Mas tem certeza que é só isso que tem que olhar? Ou então é porque o presidente pede, ou seja, não tem, pessoal, um critério objetivo de escolha da amostra. Aqui permite, tá? O padrão, na auditoria preventiva, vai permitir você fazer isso. Legal, pessoal? Então, vamos lá, porque o tempo está corrido. Pessoal, olha só. Requisitos da auditoria preventiva. Quais são os requisitos para você fazer uma auditoria preventiva? Olha só, pessoal. Primeiro aqui, ó. A auditoria deverá ocorrer em um processo administrativo específico. Olha só, como é que normalmente funciona? O processo de licitação vem para você, você avalia e coloca o parecer dentro do processo de contratação dele, certo? Não tem nada a ver com auditoria. Aqui não. Assim como qualquer auditoria sua, você abre um processo de auditoria e vai fazer auditoria ali dentro. Entendeu? Então, é um processo específico de auditoria que vai ser aberto para você avaliar aquela sua amostra. Legal? A única coisa, pessoal, é que as notas de auditoria, né, quando você for falar para ele, olha, tem um sobrepreço, aí sim você faz uma nota de auditoria e coloca lá no processo de contratação. Mas toda a auditoria é tratada dentro de um processo específico. Beleza? A seleção da amostra deverá considerar os critérios de materialidade, risco e relevância. Aqui, pessoal, vocês vão ver no padrão que a gente desenvolveu, que tem um documento ali, que tem lá, entendeu? Como você faz. Aí a gente vai tratar direitinho como que nós fizemos isso e como que vocês podem fazer. Porque assim, pessoal, esse padrão a gente vai disponibilizar, tá, para vocês, então todo mundo pode usar. Beleza? A amostra deverá abranger as contratações de um ano civil. É isso, pessoal, você pega as contratações do ano todo. Todas as contratações do ano vai ser o seu universo amostral, né, o seu universo de auditoria. Né, o nosso universo aqui são todas as contratações. Legal? O planejamento será com base na primeira versão do plano de contratação. Pessoal, qual tribunal aqui, vou perguntar, não tem primeiro. Qual tribunal não tem um plano de contratação? Cara, que felicidade que eu estou. Não, vou perguntar de novo. Quantos tribunais têm plano de contratação? Pô, legal, muito bom, pessoal. Eu pensei que era menos, pessoal. Está vendo como a gente surpreende? Eu pensei que fosse menos. Porque, por exemplo, no STJ, o plano de contratação mesmo estruturado, pessoal, tem acho que 2 anos, né, Beth? Uns 2 anos que a gente tem só, entendeu? Então, muito legal. Então, estamos mais alinhados ainda. Vem comigo, pessoal. Vem comigo. Olha só, pessoal. Quem tem plano de contratação, o planejamento é com base na primeira versão do plano de contratação. Só que, pessoal, depois, normalmente sai a primeira versão, e depois que sai o orçamento, alguma coisa, tem algumas adequações, né? Essas adequações, é claro que a gente também leva em consideração. Mas já no primeiro plano de contratação, a gente faz o nosso planejamento. Beleza, pessoal? Uma resposta aqui para quem não tem plano... Pessoal, olha só, presta atenção. Nós, auditoria interna, nós temos que fomentar a melhoria do plano de contratação. Muitos dos nossos problemas de contratação é por causa de deficiência no planejamento, no plano de contratação. Lá no STJ, o que nós fizemos, pessoal? Nós estamos fazendo agora uma auditoria operacional no plano de contratação. Qual que é a ideia, pessoal? É a gente avaliar a eficiência, eficácia, né, verificar alguns aspectos
do plano de contratação e ajudar a administração, né? Porque a gente pode, com conhecimento da gente, a gente pode ajudá-los a melhorar para o ano que vem. Pessoal, quanto melhor o plano de contratação, melhor vai ser a nossa auditoria preventiva. Então, nós temos que melhorar isso. O STF também, eu sei que está fazendo uma auditoria no plano de contratação, com base em risco. Depois nós vamos grudar no STF lá para pegar isso. Beleza, pessoal? Então, o plano de contratação é muito importante. Beleza? A intervenção da unidade de auditoria interna no processo de contratação deverá ocorrer exclusivamente por meio de nota de auditoria. Pessoal, então, nota de auditoria é o documento que a gente utiliza estou avaliando a contratação. A administração precisa ter uma atitude naquele momento, né, tem um sobrepreço. Você cria uma nota de auditoria e essa nota de auditoria, sim, vai lá no processo de contratação. Todos os outros documentos, pessoal, é dentro do seu processo de auditoria, no processo específico de auditoria. Beleza? As notas de auditoria não conterão recomendações e sim alertas. Não entendi. Como é que é isso? O senhor errou aqui, doutor Giovanni? O que é isso aqui? As notas de auditoria não conterão recomendações e sim alertas. É assim, pessoal. Olha só. Isso aqui é a ideia ruim do doutor Giovanni, entendeu? É assim. Você concorda comigo que durante um ano você pode ter várias notas de auditoria? E é só uma nota de auditoria, não é um relatório de auditoria. Então é assim, pessoal. Na nota de auditoria, nós emitimos alerta, colocamos o nome alerta para ela adotar a providência. Que vale a mesma coisa de recomendação, não vale? Não, é a mesma coisa. Só que eu não tenho que monitorar o alerta. Eu não monitoro o alerta de cada uma das notas de auditoria. Eu só monitoro as recomendações lá do relatório. Entendeu a sacada? Então, é um alerta, né? Eu coloco alerta nas notas de auditoria, porque eu não preciso monitorar essas... Embora sim, pessoal, eu não preciso, mas eu vou monitorar, eu vou olhar se ele fez lá para o relatório. Mas eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer um relatório, né? Eu não estou... E outra coisa, pessoal, porque assim, faça de conta que na nota de auditoria você fizesse recomendação. Aí a administração ia responder e falar, eu fiz isso. Tá bom a auditoria? Aí você ia ter que dizer, tá bom, pô, diz tá bom, né? Tá bom no meio da contratação? Não é ideal, por isso, né, essa ideia de alerta. Beleza, pessoal? E não recomendação. A recomendação sai no relatório final, no relatório do final, né, no final do ano lá. Ok? Não há monitoramento dos alertas, isso que eu falei para vocês. Facilita muito, pessoal, porque você solta o alerta, e sempre pessoal, a administração adota a providência se ela quiser. Se ela não quiser, ela não adota. Né? É claro que isso vai ser tratado lá no relatório final. Beleza, pessoal? O relatório de auditoria será concluído em fevereiro do exercício subsequente. O que a gente definiu, pessoal? A gente vai até dezembro, né? A gente deu 2 meses aí para poder fazer o relatório, para ter tempo de fazer o relatório. Tá certo? Vem comigo, pessoal. A auditoria deverá ser executada de forma contínua até o final do exercício, né? Então, até o final, por exemplo, até o final de 2017, nós fizemos a auditoria, sendo que o relatório saiu em fevereiro. Ao final de cada exercício é emitido o relatório de auditoria preventiva, né? Então, em fevereiro, a gente emite esse relatório de auditoria preventiva. Pessoal, vem comigo. Então, olha só. Então, o relatório de auditoria preventiva, no relatório de auditoria, a gente vai identificar as causas dos problemas que a gente teve durante o ano. E vai fazer recomendações estruturantes para o processo de contratação. E não, né, coloque mais uma pesquisa de preço, avalie, né, coloque não sei o que no planejamento, o critério tal está errado. Né? Vai ser mais amplo, né, vai ser recomendações para estruturar a área de contratação. Beleza, pessoal? As recomendações constantes do relatório de auditoria serão monitoradas. Então, no relatório de auditoria, sim. Aí há monitoramento como qualquer relatório. Como qualquer relatório tem o monitoramento. Beleza? Aqui, pessoal, muito importante, é assim. Deixa eu perguntar para vocês. Sei lá, faça de conta que vocês tenham 100 processos de contratação durante o ano. Quanto % da força de trabalho vocês vão usar para fazer auditoria preventiva? Pessoal, a gente não pode fazer só auditoria preventiva, tá? A auditoria é só um tipo de auditoria lá, né? Na verdade, não é um tipo, é uma forma de se fazer auditoria de conformidade, certo? Então, o que nós estabelecemos lá, pessoal? Nós estabelecemos assim,
Nós temos lá 2 sessões, basicamente, que faz esse tipo de avaliação, que é que é a SALIC, né, que avalia licitações e contratos, e que é uma de TI, que avalia TI. Então, é assim, pessoal, dessas 2 unidades, dessas 2 sessões, nós pegamos 20% da força de trabalho delas para fazer auditoria preventiva. Então, é mais ou menos assim, você pega 20% da força de trabalho, aqueles 20% no nosso caso, tá? Você pode definir 30, 40, eu não sei, né? Vai depender, mas daqueles 20% da força de trabalho, a gente fala assim, calma aí. Com esses 20% de força de trabalho aqui, quantas contratações eu consigo avaliar? Qual é o tamanho da minha amostra para isso aqui? Inverte, entendeu, pessoal? A sua amostra é com base na sua capacidade de avaliação, sua capacidade de avaliar aquilo. Legal? Ah, são 10 processos, então são 10 contratações. Ah, são 20. Né? É dessa forma. Então, o esforço da auditoria preventiva será de 20% da força de trabalho das unidades responsáveis pelas avaliações. Uma outra coisa, pessoal. Nós não queremos fazer auditoria preventiva o resto da vida, entendeu? A ideia é que a administração, né, vá se acostumando, né, e que ela vá amadurecendo com as nossas recomendações estruturantes, e depois de um período X, a gente possa fazer as auditorias que a gente quiser, não precise mais, não seja mais obrigado a fazer essa auditoria preventiva. Legal? Aí, pessoal, olha aqui. A cada ano, a força de trabalho utilizada para a realização de auditoria preventiva deverá ser reduzida em 4 pontos percentuais. No nosso caso lá, pessoal, o nosso planejamento é em 6 anos parar de fazer. Vai dar, pessoal? Não sei, sinceramente eu não sei. Né? Talvez você fala, não, no meu caso lá vai ser mais rápido, vai ser 3, ou então, não, no meu caso vai ser 10. Mas eu acho importante o esforço, entendeu? Eu acho, né, bem importante esse esforço. Legal? Por ser de caráter transitório, a modalidade de auditoria preventiva será descontinuada a partir do 6º ano, no nosso caso, no 6º ano. 20% da força de trabalho desse ano, depois para 16, depois 12, até zerar, até a gente não ter obrigação mais de fazer essa auditoria preventiva. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Olha só. O que eu quero mostrar para vocês? Então, só revisando, a auditoria preventiva é uma forma de se fazer auditoria de conformidade nos processos de contratação ainda em andamento. O que eu ganho com isso? Eu ajo preventivamente, previamente, né? Não abandono a administração, né? Tenho mais argumentos para conseguir sair da cogestão e agrego valor ao negócio da unidade. Por que eu agrego valor? Porque eu vou avaliar causas lá no final, eu vou fazer recomendações estruturantes. Então, isso é a nossa função. Legal, pessoal? Olha aqui. Nós desenvolvemos um padrão, entendeu? Um padrão de auditoria preventiva, que é um documento, pessoal. Um documento com tudo isso que eu estou falando. Sabe tudo isso que eu falei aqui? Está tudo no documento. Então, se vocês quiserem depois, gostei desse negócio aí. Vai estar disponível o documento, né? Vai estar disponível o documento, vocês vão poder, né, fazer à vontade, né? E também, qualquer coisa, tirar dúvida. Legal? Rapidamente aqui, pessoal. Esse é o padrão de auditoria preventiva. É o documento... Né, é o documento que nós desenvolvemos lá no tribunal. Legal? Só passar rapidamente aqui alguns pontos que eu quero falar com vocês, bem rapidamente. Olha só, aqui, pessoal, a parte de introdução vai falar por que é isso, né, tem uma parte aqui que vai falar dos objetivos. Qual é o objetivo do padrão? Né? O que é auditoria preventiva? Qual que é o conceito de auditoria preventiva? Né? Universo de auditoria, vai falar do universo de auditoria. Aqui, importante, pessoal. O universo de auditoria lá do seu tribunal, no caso da nossa secretaria, o doutor Giovanni até falou, são 69 objetos no nosso caso lá. Embora nós, né, tenhamos que rever todo ano e a gente acredita que vai até aumentar. Mas hoje nós estamos com 69 objetos. Pessoal, esses 69 objetos é o mesmo universo de auditoria, da auditoria preventiva? Não. O universo da auditoria preventiva é o plano de contratação. São todas as contratações previstas no plano de contratação. Esse é o universo, esse é o total. Legal? Pessoal, aqui, rapidamente, ó, processo de comunicação. Antes aqui, auditoria preventiva, pessoal, até eu gosto muito, até nos cursos que eu dou, assim, eu gosto muito de falar dos erros, entendeu? Porque os erros, a gente aprende com os erros. Erro, pessoal, só serve para a gente aprender com ele. Então, erro não é para a gente olhar no passado, ai, meu Deus, eu sofri, mas aconteceu aquilo. Não. Volta lá no passado, teve erro, teve, o que eu aprendo com isso?
É só isso, ponto. Então, legal. Comunicação, por exemplo, pessoal, nós experimentamos o processo antes, né? Como nós experimentamos, nós não comunicamos bem com a administração. Então, isso dá problema, tá? Então, implementando auditoria preventiva, tem que sentar com a administração e falar, olha só, agora nós estamos mudando a forma de trabalho. Ao invés de avaliar o processo assim, eu avalio dentro de um processo de auditoria assim, assim, tem uma nota de auditoria, a nota de auditoria funciona assim, assim, assim. Comunica isso bem, entendeu? A reunião tem e-mail, tem várias formas, mas tem que comunicar muito bem. A comunicação do processo. Beleza. Agora, você tem, pessoal, alguns documentos de comunicação dentro da auditoria preventiva. A nota de auditoria. Nota de auditoria é o documento que a gente utiliza para emitir alertas para a administração. Alertas, né, alertas são ações, né, que ela tem que adotar no processo de contratação naquele momento. Beleza? Relatório de auditoria, eu não preciso falar para vocês, sabem mais do que eu. Relatório de monitoramento também, que vocês sabem mais do que eu. Legal, pessoal? Olha só, uma outra parte que tem aqui, no anexo 1, é o método de avaliação e seleção dos objetos. Aqui, pessoal, vai explicar passo a passo como que você faz para poder selecionar a sua amostra com base em risco, materialidade e relevância. Beleza? Né, tem uma parte inicial. Aqui, pessoal, olha só. Visão geral é assim. Para selecionar os objetos, ó, o nosso universo são todos os processos de contratação que estão lá no plano de contratação, certo? Estruturas e pesos dos critérios. É assim, pessoal. Nós utilizamos 3 critérios: materialidade, risco e relevância. Nós optamos, pessoal, um peso para cada um. Né? No nosso caso, ó, eu acho para todo mundo. No caso de auditoria preventiva, no caso de contratação, materialidade eu acho que é muito importante. Eu acho que tem que ser o maior peso mesmo. Né? Eu acho. Então, nós colocamos 45% para materialidade, risco 35% e 20% para relevância. Aí, pessoal, nós definimos, mas calma aí, tu está dizendo risco aí, mas o que é risco? O que eu avalio como risco? O que eu avalio como relevância? Aí, pessoal, cada critério tem um ou mais fatores de avaliação. Materialidade, pessoal, é só magnitude financeira, embora a materialidade é possível que você mensure de uma outra forma, mas para nós o mais importante é o financeiro. Então, pessoal, na materialidade só tem fator de avaliação, magnitude financeira. Risco, pessoal, o que a gente avalia para risco? A gente avalia a maturidade dos controles internos, eu já vou dizer como é que a gente faz isso, a gestão de riscos, o lapso temporal entre as auditorias, procedimentos de contratação. Beleza? É isso aqui, esses fatores que a gente vai avaliar para definir. Em relação à relevância, pessoal, a gente vê o interesse da gestão, muito importante. Pessoal, a gente tem que envolver cada vez mais a gestão, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. Interesse da auditoria interna, é o pitaco do auditor, né? Que normalmente era só esse pitaco que a gente usava quase. Materialidade e pitaco do auditor. Que é muito importante, tá, pessoal? Auditor, é muito importante o pitaco dele. Decisões do controle externo, tem decisão do controle externo para isso, né? Abrangência institucional, é local, é institucional, é setorial, como que é isso? Beleza? Como está lá no documento, pessoal, eu não vou falar, não vou ficar aqui ensinando esse negócio, mas eu vou passar rapidamente ali, só para falar assim, olha só para vocês entenderem. Em relação à magnitude financeira, como é que funciona, pessoal? Funciona assim. Por exemplo, faça de conta que o seu plano de contratação seja de 100 milhões. 100 milhões. E aí você tem um dos processos lá que é de 10 milhões, de 20 milhões. Legal? A contratação, ou seja, a contratação de 20 milhões, ela é maior que 10%, né, dos 100 milhões? Do total? Então vai ser peso 5. Está entre 1,9, 4 e por aí vai. Ou seja, é aquela contratação em relação ao universo de contratação. Esse aqui, magnitude financeira, dificuldade zero, assim, pouca dificuldade de fazer. Beleza, pessoal? Ok. Maturidade dos controles internos. Aqui é mais difícil, né, pessoal? Né? É avançado, aprimorado, intermediário, inicial ou inexistente. Pessoal, é assim. Normalmente, as auditorias internas, eles já têm uma avaliação daquela unidade, como é que é a maturidade daquela unidade que está demandando. Mas, caso você não tenha, você aplica um questionário e avalia. Nós temos um anexo aqui com uma sugestão, entendeu? Com uma sugestão de perguntas que você aplica, até adaptado do TCU, você aplica na unidade e faz a avaliação, e você vai saber se é avançado, se é inicial, entendeu? Então, é essa avaliação.
Legal. Gestão de risco, pessoal, a mesma coisa. Maturidade da gestão de risco, a mesma coisa, pessoal. Se você já fez na unidade, legal. Se não fez, você aplica um questionário, né? Pode autoavaliação. É claro, se você tem uma auditoria sobre isso, você tem uma avaliação da auditoria, melhor. Mas se não tem uma autoavaliação aqui também, já funciona. Lapso temporal entre auditorias, pessoal. Né? Se tem mais de 5 anos que você não faz uma auditoria ou nunca fez, é um peso. Se você fez no mesmo ano, é outro peso. É essa a ideia. Legal? Vamos lá. Procedimentos da contratação. Isso aqui é interessante, pessoal. É uma concorrência? Concorda que uma concorrência é diferente de um concurso ou convite e que é diferente de dispensa de inegibilidades? Tem mais, entendeu? Tem mais. Né? Então, por isso, também tem pontos diferentes. Interesse da gestão. Não, tem que voltar nesse aqui, pessoal. Interesse da gestão. É muito importante, cada vez mais, a gente envolver a administração. A administração tem que dizer o que é importante para ela. Eu sugiro a vocês que, lá no plano de contratação do tribunal, já tenha um local onde a própria administração diga o que é mais importante você avaliar, o que é mais importante para ela. E aí você já pega de lá, entendeu? Você já pega de lá, pô, a administração disse que essa contratação de TI aqui é mais importante, né? Isso é importante. Ah, ela não tem isso no plano de contratação. Você, né, faz uma reunião, pede para que ela faça, pessoal, né? Manda os objetos, pede que ela faça essa avaliação. Mas muito importante ouvir o gestor. Legal? Vamos lá, rapidamente, interesse da auditoria interna, né, pessoal? Esse aqui não preciso falar, muito bacana. Aqui a auditoria vai dizer, olha, esse objeto aqui é importante para mim, esse não é. Decisões do controle externo, né? Tem alguma determinação, tem alguma recomendação, não tem nada do controle externo referente àquele objeto. Beleza? Abrangência da contratação. Abrangência, pessoal, é local, é setorial, é institucional? Né, a depender, isso aqui vai ter, né, peso diferente. Aqui vai sintetizar tudo, pessoal, eu não vou entrar no mérito, mas é uma síntese. Aqui, pessoal, é mais ou menos, é uma simplificação de como vai ficar. Olha aqui. Você tem a unidade demandante e você tem o objeto da contratação. Né? Essa unidade demandante, pessoal, por que ela é importante? Porque a avaliação do controle interno, no nosso caso lá, e a avaliação da gestão de risco, é na unidade demandante, porque é ela que faz a maioria das coisas. Beleza? Então, unidade demandante, objeto da contratação. Aqui é o objeto da contratação. Legal? E aqui, pessoal, é a avaliação, ó. Índice de materialidade, né? A gente criou, né? Materialidade virou índice de materialidade, índice de risco e índice de relevância. É claro, pessoal, que tem uma planilha que vai fazer essas avaliações aqui, né? Tem uma planilha já que vai chegar nesses valores que você vai preencher. É assim, nós temos isso desenvolvido lá. Então, se vocês quiserem, alguém for implementar e quiser a planilha, entendeu, de fazer a avaliação, a gente disponibiliza lá também, não tem problema não, tá? Né, é uma planilha que já vai fazer, né? Que vai fazer e vai jogar esses valores aqui. Na verdade, ela está nessa mesma aqui, só está oculta aqui, eu não estou mostrando, mas ela já está aqui mesmo. Beleza? Pessoal, então, olha, aqui tem um índice de materialidade de cada objeto, o índice de risco de cada objeto, o índice de relevância de cada objeto. E aqui, pessoal, considerando os pesos, né, 45% para materialidade, 35% para risco e 20% para relevância, ele vai criar um indicador. Esse aqui, pessoal, né, só está um pouco aqui, mas aqui, pessoal, é a sua lista de prioridades. Você vai começar por aqui. É claro que você vai poder, por um caso ou outro, né, falar, não vou olhar esse primeiro por esse motivo, mas aqui já está criado, já está, né, o que você vai priorizar. Você não vai ter que, durante o ano, qual processo de contratação eu vou olhar. Beleza? Né, então, só lembrando a planilha, quem quiser depois pede para a gente lá que a gente pode passar. Legal? Aqui, pessoal, só para ver, ó, o índice de significância, como que ficou. Pessoal, esse aqui, lembra que eu falei para vocês lá que a gente tem uma proposta de maturidade dos controles internos? É um anexo que te ajuda a fazer a avaliação dessa maturidade, né? Olha, alguém já deve até ter visto, entendeu? Então, a depender é um conjunto de perguntas que, a depender da nota das perguntas, vai estar inicial, vai estar intermediário, vai estar médio ou tudo mais. Beleza? Está lá também, é bem fácil de entender, então não vou nem entrar muito nesse mérito. Outra coisa que tem aqui, pessoal, método de cálculo da força de trabalho para a auditoria preventiva.
Lá nós adotamos, o doutor Giovanni até falou na palestra dele, lá nós adotamos a HDF, né? Que é Homem-Dia Fiscalização. O que a gente faz, pessoal? A gente pega o conjunto de auditores que a gente tem, né? Tira né, um mês de férias de cada um, tira a média de licenças médicas que tem, tira os feriados, deixa tudo líquido. Né? Ou seja, esses dias líquidos multiplicado pela quantidade de servidores é a quantidade de HDF que a gente tem. Beleza? E aí, pessoal, é assim, você tem o HDF daquela unidade que faz a auditoria preventiva, né? Beleza, para poder saber quantos você vai usar, é só multiplicar, no nosso caso, por 20%, que a gente usa 20% dela. Se você usar 50, 50. Aqui, pessoal, ó, explica direitinho como é que funciona, tá? Se você não entendeu nada do que eu falei, não esquenta não, que, né, tá tudo aqui. Beleza? Será que é fácil fazer auditoria preventiva, pessoal? Não, não é, pessoal. Mas assim, eu gosto muito. Por quê, pessoal? Porque ela dá uma solução para um problema difícil. Como é que eu vou deixar de avaliar os processos da administração? Não precisa deixar, faz dentro de uma auditoria. Olha isso, pessoal. Como é que eu vou agregar valor nesse negócio? Você agrega auditoria preventiva, no final você vai identificar a causa, você vai fazer recomendação estruturante e tudo mais. E outra, pessoal, isso aqui, o pessoal está aqui, pode falar. Todas as reuniões que nós fomos apresentar, a nota de auditoria, por exemplo, pessoal, fomos super, ultra, mega bem recebidos. Até por áreas que a gente tem dificuldade lá. Porque assim, pessoal, tem alguns de vocês que eu acho que pode pensar assim, não, o STJ é tranquilão. Lá no Tribunal Superior, eu vi lá, eles têm mais de 40 servidores. Lá o negócio é muito bom, é outra coisa, a gama do vizinho é mais verde. Não é verdade, pessoal. Sabe os problemas que vocês têm? Nós também temos. Sabe aqueles gestores que dão dificuldades para vocês lá, que dá vontade de... Nós também temos, né? Sabe o desembargador... Tem como tampar ali? Não tem não, né? Então, vamos continuar aqui. Principais dificuldades, pessoal. Principais dificuldades. Pessoal, a principal, vamos lá. É deficiência do plano de contratação. É a principal, pessoal. Faça de conta que o nosso plano de contratação fosse top nível 1000. Nossa, ia facilitar muito. Então, o primeiro é o plano de contratação. Então, o que nós temos que fazer? Temos que fomentar a melhoria do plano de contratação. À medida que o plano de contratação melhora, nossa auditoria preventiva melhora, a administração melhora, porque nós vamos fazer recomendações mais estruturantes e tudo começa a rodar melhor. Claro, pessoal, que isso é tudo um processo. Falta de aderência do plano com a sua execução. Esse aqui é outro problema, né, pessoal? Porque planeja de um jeito, mas aí vai executar, atrasa, não cumpre prazo. É outro grande problema que a gente tem. Aqui também, pessoal, é o fomento disso. O que a gente pode fazer é fomentar. Intempestividade na formalização do processo. Ah, legal. Ah, legal. Bacana. É que pedir para me informar, nós temos uma presença ilustre, a Carla acabou de chegar, sexta-feira. Cadê você, Carla? Cadê a Carla? Carla não entrou? Carla? Aê, muito bem, salva de palmas para Carla. Muito bem. Pessoal, vem comigo. Ó, vocês não podem se desconcentrar, tá? Que eu tenho só 10 minutos importantes. Olhem para mim. Carla, por favor, vem para cá. Pessoal, olha só, vem comigo. Outro problema, pessoal, intempestividade na formalização do processo. Pessoal, olha só, vem comigo aqui. Se você comunicar bem a sua auditoria preventiva, você não vai ter tipo problema que nós tivemos lá. Um problema que nós tivemos lá. Eles não sabiam que nós estávamos auditando preventivamente aquela contratação deles, certo? Aí, pessoal, a contratação vai indo e nada de documento no processo. Vai indo, nada de documento do processo. De repente, eles descobriram que a gente estava avaliando. No outro dia, surgiu 1.700 páginas no processo. E a contratação, pessoal, tipo assim, surgiu 1.700, que já estavam prontos, né? E a contratação era, sei lá, 5 dias depois, alguns dias depois. Não tivemos nem tempo de soltar a nota de auditoria. O que nós fizemos? Reunimos numa sala, né? E falamos o que tinha que falar numa reunião, por causa disso. Então, pessoal, intempestividade na formalização do processo. Mas se a comunicação for bem feita, não vai ter esse problema. Ele não vai correr o risco, né? Ele não vai querer correr o risco. Beleza? Então, foi por causa de uma, digamos, de uma falha nossa.
Legal? Pessoal, olha só. Os fóruns, né? Os fóruns, eu acho que cada fórum tem uma coisa que fica, né? Tem uma mensagem principal. Nesse aqui, eu estava prestando atenção desde a primeira que teve. Qual que é o principal? O que se falou muito nas palestras? O que falou muito, pessoal? Falou muito na palestra sobre parceria. Falou muito nas parcelas sobre você estar junto, misturado, não foi? Vários palestrantes não falou isso? Pessoal, só que esse é o problema, que nós temos um problema com isso. As auditorias, de modo geral, os auditores, de modo geral, até por uma questão cultural, pessoal, nós temos muito medo de nos misturar com o auditado, muito medo de nos misturar com os gestores, mas muito medo mesmo. É como se o gestor tivesse uma doença infecciosa, né? Você vai, se você conversar com ele, você vai pegar aquela doença, a doença a doença da, né, a auditoria não vai ser independente. Será que é assim mesmo, pessoal? Até tem uma coisa, quem gosta de Chaves aí, pessoal? Tem um episódio do Chaves que é assim, pessoal. A Chiquinha, ela finge que está com catapora. Ela finge que está com catapora. Aí ela vai para o lado do seu Madruga, o seu amigo, sai correndo. Aí ela vai para o lado da Dona Florinda, a Dona Florinda, sai correndo. Aí ela vai para o lado... Todo mundo que ela vai, corre dela de medo de pegar a danada da doença. Menos quem, gente? Menos o Chaves. O Chaves vai atrás da Chiquinha e ele abraça a Chiquinha e ele quer saber da Chiquinha. Por quê, pessoal? Porque o Chaves diz assim, uai, Chaves, por que você não está com medo de me pegar a minha doença, não? Aí ele fala, não, é porque se eu ficar doente, eu vou para o hospital e lá tem sanduíche com presunto. Pessoal, é mais ou menos isso, a gente não tem que ficar com medo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar cuidado com a independência da auditoria, não estou dizendo isso. Mas nós precisamos perder o medo de ser infectado, pessoal. Perder o medo, o gestor, não, a gente ganha muito mais em fazer parceria do que a gente perde. Fazer parceria, pessoal, fazer parceria, conversar, isso tudo não traz problemas para a gente. Pessoal, outra coisa que eu ouvi aqui, então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, pessoal, que eu ouvi aqui, foi em relação... Eu acabei de esquecer o que eu ia falar, e por isso eu estou andando para lá e para cá, para tentar lembrar. Eu espero que eu lembre antes de acabar o meu tempo. Outra coisa que nós ouvimos aqui muito, pessoal, foi até o... Como é que é o nome dele, aquele do TCU? Do TCU, o último? Ítalo, né? O Ítalo falou para a gente que a nossa profissão está em extinção. Aí eu fiquei muito preocupado, pessoal. Porque eu não sou casado com uma dentista. Aí eu me preocupei bastante. Outra coisa, pessoal, agora uma coisa que ele disse de verdade que me preocupou, que é assim, a nossa profissão está em extinção, né? Ela vai acabar. Agora sim, pessoal, nossa profissão, do jeito que ela vai realmente acabar. Mas ela vai acabar se a gente não agregar valor, se a gente não conseguir agregar valor para a administração, se a gente for, né, esse auditor natural, esse auditor normal que a gente é. Mas assim, se a gente profissionalizando, pessoal, a gente não vai acabar. A gente não vai acabar. Eu estava pensando hoje antes de falar, né? Cara, a maioria das pessoas, a maioria dos auditores, pelo menos, né? A maioria não, muitos ainda continua lá nas antigas, né? Continua ainda pensando do mesmo jeito. Agora, o pior que eu ouvi, disso aqui para terminar, o pior que eu ouvi. Pessoal, vocês viram que vários palestrantes falaram assim, aquela mentira que o auditor conta, eu só vim aqui para te ajudar. Pessoal, isso para mim é terrível. É terrível, pessoal. Por que é terrível isso? Porque, então quer dizer que eu sou um mentiroso? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que quando você chega lá, você fala assim, eu só vim aqui para ajudar?
Sabe por que, que o auditor não... Sabe por que, que o auditado não acredita? Porque, assim, para que o auditado acredite, é preciso uma verdade. E, muitas vezes, nós não falamos a verdade. Até um exemplo aqui. As mulheres. Sabe aquela amiga que você não gosta muito de você, não sei o quê? Aí ela te encontra na rua, né? Aí como é que ela fala? Amiga, como você está bonita, está magra. Mesmo que você esteja bonita e magra, pessoal, você vai acreditar? Não vai. Por que você não vai acreditar, pessoal? Ela disse que você está bonita, que você está magra, e você está. Por que você não acredita? Porque não é verdade. A verdade não é o que você fala. A verdade é o que está dentro de você, é o que você transmite. Agora, homem, por exemplo, dois amigos encontrando, né? Aí chega, seu filho da p, seu corno safado, seu viado. Oh, desculpa. Aí dá um abraço. O outro amigo que foi xingado de corno, de safado, ele tem alguma dúvida do carinho do outro, do amor do outro? Ele tem alguma dúvida? Mas por que não, pessoal? Ele xingou ele de tudo isso. É porque a verdade é sentida, a verdade não é falada. Então, a verdade não é Então, pessoal, o problema não é o auditado. O problema é nós que não acreditamos naquilo que a gente faz. Eu estou falando você, mas nós, quando nós vamos lá, a gente não acredita de verdade que tá indo para ajudar. Isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar. E isso que tem que mudar. Você tem que acreditar na verdade que você está indo para ajudar. Pessoal, eu já tive experiência. Eu sou muito otimista, eu sei, o povo até me zoa um pouquinho. Mas eu acredito, por exemplo, pessoal, que vai chegar um dia, se a gente fizer da forma correta, se a gente tiver verdade, vai chegar um dia que o auditor vai ligar para você e falar assim, mas cadê aquele relatório? Estou precisando do relatório, não saiu ainda. Que dia que vai sair? Isso é possível, pessoal? Pessoal, fizemos uma auditoria lá, o pessoal está aqui de prova esses dias, né? Numa reunião, aí o auditado falou, que dia que sai a auditoria? Porque eu estou precisando do resultado dela. Aí não saiu, pessoal, ele ligou. Nossa, mas eu estou precisando do resultado da auditoria, porque estou soltando um normativo e eu acho que você vai nos ajudar. Agora, isso só aconteceu porque ele sentiu verdade quando você falou que queria ajudar ele lá na gestão de contrato. E olha que Aí, pessoal, que tal uma auditoria operacional em gestão de contratos? E o gestor, né? Então, pessoal, na verdade, nós precisamos... Duas coisas que eu queria que vocês levassem aqui. A primeira é do fórum. Não, na verdade, o primeiro é da auditoria preventiva. A auditoria preventiva é uma ferramenta que pode te ajudar, né, a sair da cogestão, pode te ajudar a agregar valor para o negócio do tribunal. E o outro, pessoal? O outro é de estar junto e misturado. É de fazer parcerias, tanto parceria com o TCU, com outros órgãos, né, e parcerias internas. Não estou falando para não tomar cuidado com a independência, pessoal, pelo amor de Deus, não interprete mal. Mas eu estou falando que as parcerias que você faz, né, você trabalhar conjunto. E assim, pessoal, olha só, uma coisa pesada. O tempo acabou, né? Acabou, não? Uma coisa pesada. Não odeie a mim. A nossa relação com o auditado, grande parte da culpa é nossa. A forma com que nós atuamos durante vários anos ajudou a construir. É claro que ele tem culpa, eu estou falando isso, mas muito é nosso. Eu estou falando de experiência nossa, tá? Que nós estamos descobrindo lá do STJ. Grande parte da culpa é nossa. Por quê, pessoal? Porque a gente, muitas vezes, tinha aquela postura de auditor, né? Aquela postura de auditor, né? Eu sou o manda-chuva, né? Recomendações sem efetividade nenhuma, não adiantava nada, só pro forma. Tudo isso, pessoal, fez isso. Como eu não sou casado com dentista, né, pessoal, eu tenho que melhorar nesse negócio de auditoria aqui, porque eu não quero que a minha profissão acabe. O Carvalho falou um dia na palestra dele, pessoal, é exatamente isso que eu acho. Na verdade, nós precisamos menos de auditor e mais de homens de negócio. E fazer negócios é fazer parcerias. Então, assim, vamos, que a gente, né, vamos ser mais homens de negócios e vamos fazer mais parceria. Legal? E quem não é casado ainda, pessoal, arrume uma dentista ou um dentista para se casar. Muito obrigado. A organização agradece a palestra do senhor Diocésio e convida para fazer a entrega do certificado para ele a senhora Rhodes Moraes, do TRE de São Paulo.
A próxima palestra será a avaliação do sistema de controles internos relacionados à contratação de terceirização de mão de obra, utilizando a ferramenta de autoavaliação de controles internos. Será feita pelo palestrante Alex Cristiano Gramco Rames, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Pessoal, bom dia. Bom, em primeiro lugar, pedir desculpas para vocês, eu não sou o diocese, né, para continuar, é uma complicação apresentar depois dele, mas eu fico feliz por uma colocação que ele fez e mostra de repente, um bom sinal na evolução do nosso trabalho, que a gente tem começado a ser cobrado por alguns relatórios, por alguns gestores. Nem todos, nem sempre, talvez por um excesso de prazo da nossa parte, por terminar, mas alguns por estarem realmente ansiosos por ver, sabendo o que pode, quais são as nossas conclusões, o que eles podem melhorar, o que estão os principais pontos a serem trabalhados. Então, legal saber. Bom, eu dei uma resumida no título, tá? Para a gente pegar o que importa, né? A questão é a avaliação dos controles internos em terceirização utilizando a autoavaliação. Tá? Parecia tese de doutorado ali, né? Tá? Mas um primeiro ponto era saber assim, o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu olho daqui de cima, olho para onde eu estava sentado até agora, assim, eu vejo um monte de gente que nos outros fóruns só estava me ensinando muito do que eu sei, né? Penso, o que eu consigo passar, o que eu posso acrescentar, vindo trazer a nossa experiência, né? Bom, para começo, já vou confessar que não foi ideia minha. A culpa é da Maiara, tá? Trabalha comigo ali. Veio lá, voz doce, né? Olho bem aberto. Ah, estava pensando, vai ter o fórum. A gente podia apresentar. Ah, ótimo. O que tu precisa, né? Pode fazer a inscrição. A gente é tu. Tá, então vamos pensar melhor, né? E daí lembrei sobre uma questão que acontece comigo vários dos eventos, não só os fóruns, mas de repente os cursos do IA, eventos do TCU, os fóruns, encontro com os amigos, que é uma empolgação. É um mundo que se abre assim, é ver que tem muito para fazer, é ter certeza, voltar para casa e meter a cara. Não tem o que pare agora. Tanta coisa para fazer, né? Cada vez descobre mais coisa nova, mais coisas que dá para atuar. Você quem já leu O Velho Mar, do Hemingway, né? Sente o próprio Santiago indo pegar o seu Merlin, né? Azul. Vou atrás. E chega, próximo dia, no seu tribunal lá, e vê que, na verdade, não vai atrás de Merlin nenhum, né? Tem aí um lance de 20 mil tainha na rede para puxar, e aqueles dois que estavam no barquinho não vão dar conta nunca. A gente não está dando conta de fazer o que já sabia que tinha que fazer. A realidade está puxando o nosso pé com força. Eu já sei de muita coisa que eu tinha que estar fazendo e não consigo ainda. A gente já tinha que estar fazendo nosso plano de auditoria baseado em risco, tinha que estar fazendo as auditorias baseadas em risco, tinha que estar conseguindo mensurar nossa força de trabalho, tinha que estar avaliando os controles internos, bom, a cogestão a gente conseguiu sair faz tempo, né? Mas, enfim, cada um pode pensar, tem um monte de coisa que a gente sabe que tinha que estar conseguindo fazer de forma plena e não conseguiu ainda. Então, é um misto de sentimento, na verdade, entre a empolgação e a decepção com a realidade.
não consigo fazer essas duas coisas, né? É uma limitação. E, o César comentou, assim, independente da quantidade de pessoas, eu tenho sorte de ter uma grande equipe, composta por muito poucas pessoas, né? Somos em 5, que daqui a pouco são 4, aposenta um daqui a pouco, e mais um pouquinho são 3, e a gente tem a limitação de não reposição, né? Então, a nossa grande equipe, cada vez é composta por menos pessoas. Mas, a gente tem essa dicotomia ali. E, pensando nisso, uma era sentada na minha frente, pensando, tá, ok, né? Pensa, e aí? É que tomei a decisão, não, ótimo. Porque uma das coisas que faz com que a gente consiga olhar para frente e dar conta desse monte de coisa que está empacando, e a gente tem que dar conta do passado, são justamente essas participações nos eventos, né? Os 3 fóruns, e daí agradeço, né, o esforço da Carla, bom que veio, né, e o envolvimento de todos os servidores e dos órgãos que fizeram as edições anteriores, e as experiências que foram trocadas, todos os tribunais que tomaram tempo para apresentar e compartilhar, porque isso nos dá força toda vez que vê que tem que fazer, tem órgão que está conseguindo, às vezes não é tão difícil quanto parece, tem um caminho que dá para a gente se basear, né? Então, isso nos ajuda muito. E a minha ideia, então, é apresentar a nossa experiência para mim mesmo. Então, vocês me desculpem, mas é para alguém que talvez esteja sentado ali, com esse problema parecido com o meu, que, se conseguir aproveitar da nossa experiência um pouco para poder executar isso no seu órgão, já vou ficar muito contente. Então, vamos para frente. Nosso mapa contextualizar na apresentação aqui. Um pouquinho só sobre o que é a autoavaliação de controles internos, CSA, bem rápido, não sou especialista. O contexto que estava o nosso tribunal nessa época, tá? Isso daí foi feito em final de 2016 e início de 2017. A nossa motivação para escolher esse tema, motivação às vezes é interna ou externa, né? Nosso planejamento da atividade, elaboração do questionário, os resultados obtidos, e o que a gente aprendeu e pontos positivos, negativos. Bom, para ser bem sincero, não achei assim uma definição tão boa de autoavaliação de controles internos que desse para trazer, colocar, todo mundo ficar satisfeito com ela e eu não precisasse me preocupar. Se não tinha feito isso assim, estava mais tranquilo. O IA tem, Febraban, vários conceituam, mas, de uma maneira geral, a ideia é envolver os gestores e a administração, quem é o dono do processo, com a identificação do processo, dos controles, da situação deles e do plano de ação, do que é necessário fazer para melhorar. A auditoria nem sempre é necessária, mas comumente é um facilitador desse processo. E existe mais de uma forma de fazer, mas uma forma comum é o questionário. Então, inicia ali, identificar, né, avaliar os objetivos, riscos e controles do objeto auditado, definir o escopo, que controles, né, para quais riscos a gente vai avaliar. A abordagem, no nosso caso, foi questionário. A aplicação do questionário, daí tem algumas opções. A gente optou por fazer uma reunião com os gestores, fiscais, depois vão apresentar ali as áreas, mas a administração e os envolvidos com o processo, para fazer uma resposta única na reunião, facilitada pela unidade de controle interno, tá? Para que eles discutissem e pudessem ver qual era a situação do órgão. Depois a compilação de dados, elaboração de relatório para entregar para a administração. Então, o contexto do tribunal à época. Então, isso aí foi fim de 2016. O nosso tribunal ele foi
agraciado pelo TCU para ser um dos 20 órgãos da FOC de Governança e Gestão de Aquisições em 2015. E isso gerou já várias demandas. Mesmo no relatório preliminar, a gente tem alguns pontos positivos, assim, tem uma administração que é bem receptiva à identificação de necessidade de melhorias. Nossa diretora-geral era assessora jurídica antes, o presidente anterior, presidente e a presidente atual são preocupados com o tema, então, normalmente, chegou em relatório preliminar, ou as recomendações que a gente faz, normalmente já são aceitas, manda tomar providências. Então, no relatório preliminar já começou a ser tratado pelo órgão. Aí, para pegar esse tema especificamente, né, aquisições, a relevância e o risco são parecidas, mas a questão da inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores que prestam serviço no órgão. Né, tem várias notícias, o risco, a questão social também. Para o nosso caso especificamente, né, Tribunal Regional do Trabalho, isso se mostra um pouco mais relevante, né, a gente ter pessoas trabalhando lá dentro e, de repente, não se preocupar se a empresa que a gente contratou vai ter condições e vai cumprir até o final do contrato, o pagamento do salário, o recolhimento das contribuições previdenciárias. A materialidade, e entre 15% e 20% do orçamento eram contratos de terceirização, de custeio, né? Tá? De custeio, claro. Acho que todos os tribunais aí, a maior parte do orçamento é folha, mas dentro do custeio, ele representa uma boa fatia. Tá? Isso daí era até outubro do ano, mas não muda muito a proporção. E naquela FOC que eu comentei, depois o acórdão definitivo, ele incluiu como uma sugestão para a auditoria a avaliação dos controles internos em aquisições. Então, a gente pegou a terceirização. Planejamento. Identificamos, no processo de planejamento, 2 principais riscos, que era contratar uma solução que não atendesse a necessidade do tribunal ou que depois viesse a provocar uma inexecução contratual, e também uma solução que, eventualmente, uma empresa, né, que eventualmente viesse gerar um descumprimento de obrigação trabalhista e previdenciária, gerando uma responsabilidade solidária, subsidiária, dependendo da situação, para a União. Visão geral do objeto, a materialidade já tinha comentado, mas a gente tinha 20 contratos vigentes, tinha uma concentração deles numa área, eram 9 contratos de limpeza, 7 de vigilância, 1 de motorista, todos esses eram de uma área, serviços gerais. Depois tinha 1 de helpdesk de TI, 1 de auxiliar para os dentistas, 1 de digitalização, e esses 3 eram áreas separadas. Isso aqui acabou gerando depois, vamos tratar nos pontos positivos e negativos lá, uma curiosidade nas respostas, né? E definimos 4 questões de autoria. Primeiro, se os estudos técnicos preliminares, então, se eles contribuem para assegurar a viabilidade da contratação. A questão do edital, incluindo os documentos, né, o termo de referência, a minuta, para ter a solução que efetivamente atenda à necessidade. Depois, se a gestão do contrato também auxilia o atingimento da solução da necessidade. E, por fim, se tem ações para mitigar os riscos de inexecução contratual. As 3 primeiras questões, a gente utilizou do acórdão, que foi o 2339, é o acórdão final da FOC de aquisições, então muitos já devem ter deparado com ele, e ele é derivado do RCA. Né? O Mário comentou ontem do RCA, muitos já devem conhecer, né, aquele documento de risco e controles nas aquisições do TCU. Então,
Então, ele foi derivando. E a 4, daí, foi levantado com a gente por conta da preocupação, realmente, da responsabilidade subsidiária do órgão. E esse acórdão, não sei, quem já se deparou, quem já deu uma olhada com mais cuidado nesse acórdão da FOC de aquisições, esse apêndice 5 dele, que aponta vários controles, né? Ele é bem interessante. Então, o questionário, grande parte foi baseado nesse apêndice 5 e em outros controles que a equipe de auditoria identificou que eram necessários acrescentar para atender as questões que tinham sido estabelecidas. Tá? E daí, como tinha comentado, na metodologia foi definido que ele ia ser respondido de forma única pela administração. A carinha do... A ideia não é ler, tá? Mas a carinha do RCA, a gente várias vezes já viu ele projetado aqui, mas acho que é uma coletânea de informações importantes disponibilizada pelo TCU, então é sempre bom dar uma mostrada nele de novo, para ir se habituando. É importante utilizar como referência. E aquele apêndice 5 do acórdão do TCU, da FOC de aquisições, ele também é uma lista de controles com os critérios específicos para terceirização, indicando para quais contratos de prestação de serviço se aplica, né? Então, se transporte, limpeza, vigilância, manutenção predial, aqueles controles se aplicam. Tá? Bom, essa daí é a ideia do planejamento das nossas atividades. Daí, vamos elaborar efetivamente o questionário. Vamos ficando aí com 55 questões, divididas dessa forma aí entre os assuntos. Tá? Utilizamos uma valoração das respostas equivalente à do TCU, para, assim, como valorar quando diz, por exemplo, que não atende porque o custo-benefício é desfavorável. Né? Então, a nota máxima é porque tem que comprovar, tem que indicar o estudo no qual a administração avaliou que o custo-benefício é desfavorável da implantação daquele controle. Então, entende que se estudou, viu que aquele controle não deve ser implantado, então a nota é máxima, não está deixando de aplicar, não vai ser penalizada por isso. Né? Então, a valoração foi dessa aí, eu decidi adotá-lo 1, atende menor parte 2, atende em parte 3, grande parte 4. E depois, como ficou de 0 a 4, mais ou menos a divisão para avaliação do estágio de implementação das práticas ficou nesses valores, 0 a 1,6 inicial, até 2,8 intermediário e, acima disso, aprimorado. Foram feitas 2 reuniões, ele acabou ficando, 55 questões, acabou ficando meio longo para responder em uma, até pelo número de respondentes, né? Então, apesar de serem 20 contratos, eram 4 áreas demandantes, os serviços gerais eram responsáveis por 17 contratos, o serviço de digitalização, o de saúde outro, e a área de tecnologia de informação mais um. Daí o serviço de licitação e contratos, setor de contratos, o pessoal que trata da liquidação e análise de despesas, porque a gente tem um pessoal bem preocupado com os controles no restante do processo lá. Né, eles atuam como se eles fossem já a segunda linha. Né? Não devem ser, deve funcionar, mas servem para dar uma visão de que pontos não estão funcionando, e eles conhecem o restante do processo também. Assessoria jurídica e direção geral. E essa é mais ou menos a cara do questionário só. Tá? A lista, então, por exemplo, nos estudos técnicos preliminares, para cada um daqueles pontos, né, os ETP, depois o edital, depois sobre a parte da gestão do contrato. E as questões. Faz levantamento exaustivo da necessidade da administração, de modo a dimensionar melhor a solução que atenderá, e o nível de adoção. Não aplica, não atende, não deliberou, decidiu adotar, adota em parte, e comentários para que a administração fizesse em relação às questões. Tinha uma outra parte também, que dava algumas orientações sobre o preenchimento, indicava, né, para tais respostas tem que
indicar documentos, esse tipo de coisa. Muito bem. Os resultados, depois do preenchimento do questionário, a gente teve uma parte ali processar, como juntada a nota para isso, e tivemos esse resultado aqui. Para aquela primeira questão, a gente vê que as práticas elas estavam melhor definidas do início do processo em diante. Então, a primeira questão, que era os estudos técnicos preliminares, se os estudos técnicos eles estavam sendo feitos para assegurar a viabilidade, tinha uma nota mais alta, 2,93, então considerava já como aprimorado essa prática. Se o edital buscava atender a solução, então também uma nota que já considerava, por aquele critério, considerava como aprimorado. Já a gestão do contrato, já uma nota um pouco menor. E, por fim, a adoção das práticas para mitigar os riscos de inexecução contratual foi o que teve um pior índice. E isso aqui, dentro do relatório de auditoria, eles foram desdobrados, cada um deles. Bom, e aqui o índice geral, né, a média geral, deu 2,33, um estágio intermediário. E cada um deles foi aberto. Então, por exemplo, na parte dos preliminares, né, a definição do objeto, definição dos materiais necessários, estimativa de preço, parcelamento de solução, os componentes daquela prática. E assim por diante. No último, né, e daí uma questão que a gente ficou razoavelmente preocupado, quando começou a ver assim, que, por exemplo, esse aqui, o edital. O edital teve uma nota boa, né? Considera aprimorado. Mas tem uma parte lá, segregar recebimento provisório definitivo, que está bem ruim. Então, como é que será que isso aqui vai ser recebido, né? Se olha que a prática está boa, a gente vai tratar na frente, né? Gerou um certo receio na equipe de qual seria a atenção dispensada para essa prática, por exemplo, de segregar recebimento provisório definitivo, se, no geral, aquilo ali estava ok. Bom, tinha ponto com zero aqui, não tinha práticas objetivando realizar repactuação sem falhas. Daí, como a gente já viu em outras apresentações, não é que se identificaram repactuações com falhas, mas não tinham controles específicos que estavam sendo aplicados para isso. Né? E naquela última ali de inexecução contratual, mas principalmente a parte de responsabilização, a gente também foi atrás para ver se o risco efetivamente tinha se materializado. E buscamos, talvez uma facilidade de trabalhar no TRT, né, as ações trabalhistas de 2011 a 2016, nas quais a União fazia parte e o TRT era também uma das partes. E tinha... A numeração não foi feliz ali, né? Mas da 18, 22, da 40, tinha 40 processos de 2011 a 2016, nos quais a União estava sendo demandada em conjunto com a empresa, né? Ou seja, numa situação de responsabilização ou solidária ou subsidiária, ou por salário, ou por recolhimento fiscal, previdenciário. Em 22, em 22 não teve condenação da União, tá? Ou a ação não foi provida, ou foi só a empresa condenada. Em 17, elas estavam apenas em tramitação. Em 2, elas estavam em tramitação, mas havia a condenação preliminar da União, ou seja, ela estava em grau de recurso, mas a União havia sido condenada. E em uma delas, houve condenação subsidiária da União, mas a empresa pagou. Então, na prática, a única que o dano já estava configurado sem grau de recurso, a empresa pagou e não se configurou dano financeiro para a União. Uma noção do relatório, né, eram apontados ali as principais possíveis consequências para os riscos, e o relatório tentou ser mais sintético, e teve depois no anexo, a própria matriz fez parte do relatório,
para ter uma noção melhor, né, sobre as questões, os achados, as causas, as consequências, tá, para poder encaminhar isso para a administração. E daí, não sei se surpresa, assim, acho que esperava isso, mas talvez tenha sido melhor do que esperava, foi a recepção disso pela administração. Talvez pelo perfil das pessoas, como eu havia comentado com vocês, mas foi feita uma análise de todo o relatório, de forma detalhada. O despacho da administração que analisa o relatório, se bobear, é quase o tamanho do relatório, né? Mas não chega a tanto, mas é metade, talvez. E identifica, a gente colocou que isso podia acontecer, porque já existiam ações que estavam em andamento. Algumas coisas estavam acontecendo. Então, a gente colocou que algumas situações identificadas no momento da resposta do questionário, no momento da elaboração do relatório já podia ter diferença. Então, a administração, ao receber o relatório, por exemplo, identificou, realmente, esse controle já foi implementado. Mas como tem pouco tempo que ele foi implementado, ainda está no estágio inicial de aplicação do controle, de qualquer maneira, manda para a equipe, por exemplo, que tinha trabalhado na implantação, para avaliar se tem que fazer mais alguma coisa para melhorar, se tem que implantar mais alguma coisa para atingir aquele objetivo. E, para atender todas aquelas recomendações, tem um monte, tinha mais, agora ainda tem algumas, situações em andamento, como aprovação da normatização, elaboração do plano anual de contratações, formalização do processo de contratação, para cada contratação individualmente, a regulamentação da gestão e fiscalização de contratos, para a política de pesquisa de mercado e pesquisa de preço, tinha várias. Então, mesmo para as que já haviam sido publicadas e finalizadas, a administração pegou os controles que eram relativos a cada um dos temas, mandou retornar para os grupos de trabalho que haviam sido criados para estudar e fazer novas versões, e alterar essas políticas e regulamentos para incorporar esses controles. Agora, pouco antes da gente vir para cá, a gente aplicou uma segunda rodada do questionário. Não teve um estudo prévio muito grande assim. A gente, por conta dos pontos positivos e negativos, a gente vai ver depois. Tem algumas coisas que, quando fosse fazer uma próxima vez, algumas coisas podem ser mudadas. Mas aqui era até por uma curiosidade junto da administração de ver o que já tinha acontecido em relação ao que estava sendo feito. E teve uma melhora de todos os componentes, né? E do geral também, por conseguinte. Bom, última para terminar, o meu tempo ficou aquele assim, entre o horário que já era para ter terminado e o horário que está todo mundo querendo ir almoçar. Mas eu vou terminar. Tá? São os pontos positivos e negativos. Vamos começar pelos pontos negativos, que é o seguinte. A forma como a gente definiu as regras para a resposta do questionário acabaram gerando uma concentração de peso naqueles serviços gerais que eu comentei, que eles acabavam sendo a área demandante ou gestora, ou duas, de 17 contratos, e outras áreas 3. Então, se de repente 3 áreas diziam que já estavam adotando uma prática, e uma área dizia que não, mas ela era responsável por 75% dos contratos que estavam sendo geridos pelo tribunal, de repente ela tinha mais peso, né? E vice-versa, né? Se ela era a única a adotar uma prática ainda, de repente a resposta teve mais peso, mas é a situação, uma pessoa talvez está fazendo aquilo, e o resto do órgão não está fazendo. Então, gerou essa concentração, é um ponto de atenção a pensar, no caso específico, qual seria a melhor maneira. Tá? Se tivesse feito resposta, a gente não tem solução, tá? Porque se tivesse feito, vamos fazer resposta por área,
e fazer a média, daí também ia pensar, poxa, mas essa área que é tão importante, ela representou só 25%. Se fosse pelo número de contratos, na prática ia ser parecido com isso aqui. Mas é um ponto para pensar, a gente identificou, se for para refazer, tem que avaliar isso aqui. Um ponto negativo, que isso aparece em IGOV, aparece em todo momento que tu trata de autoavaliação, né? Tem uma tendência das áreas querer tirar nota boa na avaliação, que é... tá entre atende menor parte e atende maior parte. Aí tu coloca um critério lá, se até 80%, mais de 80%. Não, passa, é maior parte já, então. Passa. Mas por quê? Não, passa, né? São quantos? Não, isso daí... Pode colocar. Então, teve um papel, às vezes, chato, como estava auxiliando essa reunião, de sempre ficar questionando e insistindo, mas a postura existia. A gente não tem certeza do quanto isso conseguiu influenciar na resposta, né? Não teve trabalho ainda depois de avaliação desses controles, né? É uma autoavaliação, uma visão da administração sobre os controles que ela tem, mas essa postura ela acabou existindo. Uma preocupação que era potencial, aquela que eu comentei quando estava apresentando, que era nos controles em que a nota tinha sido boa, né, na prática, a avaliação podia ter sido deixada de lado pela administração, mas não foi. Então, mesmo naquelas, por exemplo, falando do edital, em que a gente tinha um ponto sobre repactuação, ou era na gestão, que tinha repactuação, que podia pensar, pelo fato da prática ter tido uma nota boa, a administração, de repente, pode não dar tanta importância, mas não, foi dado mesmo para as que já tinham um bom índice para a prática de maneira geral, tanto que todas elas tiveram uma melhoria na prática, na adoção das práticas. Como pontos positivos, a gente identificou principalmente na questão de ter feito uma reunião para resposta, foi das áreas discutirem entre si as práticas que elas já possuem, porque tem a diferença, né, entre ter, às vezes, o controle formalizado, institucionalizado para o órgão e, às vezes, ter só para uma área, né? A TI, às vezes, já tem muito normativo só para ela, às vezes, alguma outra área tem só para ela. Então, isso foi interessante, essa discussão para troca. As áreas terem tido contato com riscos e controles de todo o processo de trabalho. Então, ali, como tinha pessoal de licitações de contratos, pessoal da liquidação, pessoal da assessoria jurídica, a gente, a direção geral, o demandante, e na discussão acaba perpassando vários pontos do processo de trabalho. Então, as áreas, e daí incluindo a gente, né, conseguiram ter uma visão bem boa dos riscos e controles do processo de trabalho como um todo. E essa metodologia de fazer essa avaliação dos controles por meio de uma autoavaliação, ela, vamos dizer que a primeira vez para a gente foi um pouco mais sofrido até entender exatamente, definir de que forma, como é que consegue colocar na prática, etc. Mas, agora, entendendo, tendo conseguido botar na prática uma vez, a gente consegue aplicar ou reaplicar, né, de uma forma mais rápida do que numa auditoria tradicional. Tá? Bom, então a minha ideia era passar isso aí, a nossa experiência na avaliação de controles internos por meio da autoavaliação na área de terceirização, tá? Qual era o contexto, qual foi a nossa motivação para escolher esse tema, né, o planejamento, a elaboração de questionários, os resultados, o que a gente aprendeu, e voltar no ponto, assim. Desculpa a quem, não é eu que está assistindo, né, mas eu pensei em mim, né. Quem tiver naquela situação que normalmente sai com um misto de empolgação e desespero, né, e se apoia no trabalho que os outros colegas já conseguiram fazer, e conseguir, de repente,
utilizar alguma coisa do que a gente fez, ficar muito satisfeito, vai ter valido a pena ter vindo para cá. Vou agradecer a Maiara, tá bom? Então, muito obrigado, bom almoço a todos. A comissão agradece a participação do senhor Alex e convida para fazer a entrega do certificado a ele o senhor Amador, do TRF da Terceira Região. Pessoal, agora são 12h25. O próximo palestrante já concordou em retornarmos às 13h30. Estão todos de acordo em voltarmos às 13h30 para adiantar o trabalho da tarde? Ok? Então, às 13h30 recomeçaremos, ok?